Paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. E hoje nós vamos montar a Mamãe Maria, que é a mamãe de Jesus, o nosso Salvador. Então aqui estou fazendo os detalhes dos dedinhos, passei um pouquinho de giz pastel, vou dar uma esfumadinha. E então logo em seguida vou reforçar esses contornos, fazer eles bem bonitinho com o lápis de cor. Se você quiser fazer apenas com lápis de cor, fica à vontade, ou apenas com o giz pastel também. Então vamos fazendo aqui os detalhes, olha, vou deixar reservadinho ali e vou também fazendo os desenhos aqui do rostinho, tanto da mamãe quanto de Jesus. As divisões do rostinho que tem as cores. Se vocês repararem, eu sempre esfumo as peças por cores. Então, depois que eu recortei tudo, eu esfumo tudo que é no EVA bege, tudo que é no EVA roxo. Então, eu sempre começo esfumando das cores mais claras, né? Se tiver branco, bege, aí depois eu vou esfumando as cores mais escuras. O preto é a última cor que eu esfumo, né? Porque ele sempre mancha um pouquinho, é uma cor muito forte, então às vezes a gente fica com as mãos sujas, né? E aí mancha as outras cores, então eu sempre deixo o preto por último. E aí então agora aqui, né, vamos fazendo a palha. Aqui é tipo uma palhazinha que estava na manjedoura de Jesus. Então eu passei o giz pastel marrom e vou esfumando tudo aqui, olha. E aí depois nós vamos fazer o efeito de luz e de sombra. Agora, olha, entre um risquinho e outro, vamos refazendo com o giz pastel branco para dar esse efeito de luz aqui. E com lápis de cor marrom, eu vou então contornar aqui, olha, tudinho, bem bonito. Olha só como reforça o contorno e dá um destaque todo especial. Prontinho. Fiz aqui, agora eu vou deixar reservadinho aqui. Vamos contornar então a roupinha de Jesus, né? Que eu fiz com EVA branco e vou fazer os detalhes de azul. Então aqui eu risquei no azul e vamos esfumar com o giz pastel. Com lápis de cor azul, eu também vou reforçar os contornos. Aqui, olha, bem bonitinho. Reforcei os contornos, também vou deixar reservado ali. E agora esfumar o vestido da mamãe. Aqui eu fiz no EVA estampado roxinho, né? Mas você pode escolher aí o EVA da sua preferência, o estampado que você tiver aí da sua casa. Estou esfumando com o giz pastel roxo um tom mais escuro, olha. É sempre importante que você escolha para esfumar um tom acima do seu EVA, porque assim vai dar um efeito bem bonito de profundidade e vai ficar bem lindo. Então, vamos aqui agora com o giz pastel branco, fazendo o efeito de luz nos pontos em que precisa aqui fazer a luz. E aí vai representando, né, como se fosse as dobrinhas do tecido. E vai ficando muito bonito aqui. Um lápis de cor, também roxinho, vou reforçar os contornos. Essa parte do lápis de cor é opcional, tá bom, pessoal? Eu estou gostando muito de reforçar os contornos com lápis de cor. Eu acho que fica bem bonito. Então, se você tiver um lápis aí, pode usar à vontade. Então, depois vamos encaixar a manguinha ali. Mas antes disso, vamos colar a mão nessa manga. Vamos fazer um corte aqui com estilete, olha, para
passar a mãozinha por dentro da manga, que eu acho que fica um efeito bem legal, a manguinha assim, bem bonitinha. Então, vamos colando com a cola instantânea. Prontinho aqui, já colamos. E agora eu vou deixar ali reservadinho. Vamos continuar esfumando as outras peças. Agora eu vou esfumar as peças que são esfumados de preto, começando pelos fios de cabelo da nossa mamãe. E aí vamos fazer os fiozinhos de cabelo aqui, né? Como que ela está com o véu, aí nós só vamos fazer um pedacinho da franja, que é o que fica à mostra. E aí você vai fazer com o giz pastel preto, vai esfumar, depois você vem com o giz pastel branco fazendo a luz e também dá uma esfumada para tirar o excesso de giz. Aqui também o mesmo procedimento com o cabelinho de Jesus. Você vai também esfumar, fazer o efeitinho de luz, olha só, e vai ficando bem bonitinho. Agora vamos esfumar aqui a manjedoura de Jesus e aqui tem os pezinhos dela à mostra. Então nesses pezinhos nós vamos fazer um efeito de madeira para ficar bem bonitinho, né? Com efeito de madeira aqui os pezinhos. Aí você vai fazendo esses desenhos, os risquinhos bem bonitinho. Eles não precisam ser de uma maneira muito certinha, não. Você pode fazer nesses desenhos e aí você vai esfumar com o giz pastel preto e depois refazendo esses desenhos com o giz pastel branco. E depois você também vai dar mais uma esfumada com o algodãozinho. Depois de todas as peças aqui esfumadas, nós vamos pegar o lápis de cor preto e vir fazendo os desenhos novamente, né? Dando um contorno a mais nos detalhes da peça e assim ficando um realce maior. Aí você vem contornando tudinho aqui as peças que são de preto. Agora a parte mais legal, vamos começar a montagem. Então, vamos começar a montar aqui por Jesus, né? Vamos pegar os pezinhos da manjedoura, colocar a palha aqui por cima. E aí depois agora nós vamos colocar a roupinha dele também. Aí você cola aqui, sempre você encaixa primeiro, vê se está no local que você quer, para depois você passar a cola. Então vamos passando a cola aqui e colar a roupinha de Jesus. Depois disso, então, vamos montar o rostinho de Jesus aqui neste momento. Aí vamos colar o rostinho lá na roupinha, olha só. E aí já vai se formando aqui. Vamos colocar as mãozinhas dele, uma de cada lado, como que ele está assim com as mãozinhas pro lado de fora da roupinha. Vamos colocar aqui, uma de cada lado, olha só como já está ficando bem legal. Agora, então, nós vamos colar os olhinhos com papel fotográfico e montar o rostinho de Jesus para que ele fique um bebezinho bem lindo e bem fofinho.
Com lápis de cor, nós vamos fazendo os traçados e os desenhos do rostinho do bebê Jesus. Caso você ainda não tenha o lápis de cor, você pode fazer com a caneta permanente preta, que também fica muito bonito e o resultado também é excelente. Com o algodãozinho sujo de giz pastel, vamos fazendo as bochechinhas aqui, mas você também pode fazer essas bochechas com o blush, tá bom? E aí você vai então, olha, deixando bem bonitinho. Agora, nós vamos deixar reservado ali Jesus e vamos montando a mamãe aqui. Então, de início, vamos montar o rostinho dela e colocar a franjinha dela aqui, olha. Reparem que é uma parte para cada lado e essa parte aqui da franja você vai colocar ela um pedacinho por baixo do rosto, que vai dando um toque todo especial. Depois, então, que colamos a franja e o cabelinho, vamos colar o véuzinho aqui do cabelo dela, bem bonito. Eu fiz no EVA de glitter, roxinho, já que eu fiz a roupa estampada. Aí você pode fazer aí a roupinha, o véu, da cor da sua preferência, na cor que você tiver aí. É muito importante que a gente utilize as coisas que tem em casa também, né? Porque muitas vezes a gente tem bastante coisa em casa que não usa e você pode estar utilizando. Agora, para fazer um lacinho, eu vou pegar uma fita de cetim, vou passar aqui, olha, 2 vezes pelos meus dedos, o dedo indicador e o dedo do meio, passei 2 vezes, agora eu corto com uma ponta sobrando, passo pelo meio e dou um nozinho, olha. Assim vai ficar um lacinho duplo, bem bonitinho. Viram só que fácil? Eu passei 2 vezes no meu dedo, então por isso que ficou um laço duplo. Se você passar apenas uma vez, fica um laço simples. Depois, então, é só você ir ajeitando o laço, deixando ele retinho. E aí, nós vamos cortar o excesso de fita que sobrou da ponta, né? Deixa a ponta bem bonitinho, com um isqueiro eu queimo a ponta da fita. E aí, olha só que bonitinho que ficou o laço. Agora, eu vou colar aqui no véuzinho dela. Você escolhe um local da sua preferência. Vou colar aqui em cima, que eu achei que fica bem bonitinho. Depois, então, você pode decorar. Aqui eu tenho uma pedrinha, vou colar aqui no meio do laço para dar um charme especial. E você pode decorar com o que você tem aí na sua casa. Aqui na manga do vestido dela, eu também vou colocar umas rendinhas, umas pérolas, para fazer uma decoração e deixar bem bonita. Depois que você decorou a manguinha dela, vamos colar então essa manga aqui no vestido para completar o vestidinho dela. E então vamos encaixar o vestido ao rostinho. Você encaixa primeiro, vê se está tudo certinho, depois então você passa a cola. Prontinho, agora tem essa outra parte do véu aqui também, olha, que ele fica dos 2 lados, aí você cola também essa outra parte aqui. Tudo coladinho, bem bonitinho, então vamos montar o rostinho dela, aqui utilizando o papel fotográfico para fazer os olhinhos e vamos montar o rostinho da maneira que vocês já conhecem como a tia Cici monta.
Depois da nossa mamãe toda montada, nós vamos colocar na base aqui. Vamos fazer a graminha verde, como fizemos nas mamães anteriores. E então agora nós vamos montar aqui, colocar Jesus aqui perto dela. E vamos colocar essa mãozinha esquerda dela por baixo de Jesus. Então, por isso que nós não fizemos a mão, porque vai ficar escondido. Então, não tem necessidade de fazer a mão aqui, ó, porque está escondido aqui atrás da manjedoura. Então, nós vamos montando, colando. Você pode ir colando utilizando a cola da sua preferência, bem certinho, bem bonitinho. Depois, então, das peças coladas, vou colocar algumas florzinhas aqui na grama para dar todo um charme especial. Aí você pode decorar aqui da maneira da sua preferência. Lembrando que, como nós vamos falar de mães da Bíblia, então eu só fiz a mãe, né? A mãe e o seu filho Jesus. Aqui no meio de cada florzinha vou colar uma meia pérola, que dá todo um charme muito especial. Prontinho, colamos aqui as florzinhas. Então agora é só colar no fundo preto, no EVA preto, e aí você vai colar aí no seu EVA e nós vamos recortar, então deixando a borda aí de mais ou menos 1 centímetro. E esse fundo preto ele dá todo o acabamento bem especial no seu recurso. Agora todo o fundo está cortado, vamos pegar a tinta PVA branca e vamos fazendo os pontinhos de luz no nosso recurso. E assim vamos finalizando ele. Espero que vocês tenham gostado de mais esta mamãe da Bíblia e ela é muito especial. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, façam seus recursos bem bonitos. Um grande beijo e até mais, tchau!